Nesse vídeo eu vou falar sobre a idade gestacional. Vou explicar para vocês por que ela deve ser calculada em semanas e qual parâmetro você deve utilizar, se a idade gestacional ou a ultrassonografia, e qual ultrassonografia é importante para o cálculo da idade gestacional. Então, se você quer saber essas e outras respostas sobre a idade gestacional, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, minha querida, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o Dr. Augusto. Seja bem-vinda e o objetivo desse meu canal é compartilhar com todas vocês conhecimento e conteúdo na área da saúde, com o objetivo, com o propósito de te educar, esclarecer e te informar sobre vários tópicos da saúde de uma maneira geral. Se você ainda não é inscrita nesse canal, não esquece e se inscreve aí embaixo. Então vamos parar de conversa fiada e vamos ao que interessa. Vem comigo. Pessoal, nesse vídeo eu resolvi fazer um pouco diferente, tá? Eu resolvi usar alguns slides porque eu acredito que visualmente é melhor para vocês guardarem informação quando a gente está falando e mostrando. Então vamos fazer um teste com esse vídeo nesse formato e eu gostaria que vocês comentassem lá embaixo o que vocês acharam desse novo formato, se eu continuo ou se eu volto ao formato anterior. Então vem comigo. Idade gestacional. O que é idade gestacional, afinal, pessoal? Idade gestacional é o nome que a gente utiliza para o tempo de gravidez. Tá? Então a idade gestacional ela calcula o tempo de uma gestação. Qual a duração? Tá? Então qual é o tempo médio de uma gestação em seres humanos? 280 dias ou 40 semanas. Tá? Em seres humanos a gravidez ela dura cerca de 280 dias, que se a gente dividir por 7, a gente vai ter exatamente o número de 40 semanas. Como que é calculada a idade gestacional, pessoal? Em semanas e dias, tá? Em medicina, a gente prefere utilizar semanas e dias porque a gente tem mais precisão em saber exatamente qual período da gestação aquela mulher se encontra. Tá? E aí vem aquela pergunta clássica, né? Por que não calcular em meses? As mulheres adoram querer saber quantos meses. Os pais adoram, a família adora querer saber. Ah, mas de quantos meses você está? Isso é muito clássico. Foi muito arraigado essa questão de meses. E por que a gente não calcula em meses, tá? Primeira coisa, cada mês ele tem um número diferente de dias, tá? Então dizer que a mulher está no 8º mês, se você pegar duas mulheres que estão no 8º mês, uma pode ter a idade gestacional diferente da outra. Por quê? Porque meses diferentes têm dias diferentes. Então isso, no final das contas, pode dar uma diferença importante de dias. Por isso que a gente não utiliza meses. E a outra coisa é a imprecisão da semana. Então, se você falar que uma mulher está no 3º mês de gravidez e a outra também está no 3º mês, elas podem estar em semanas diferentes, já que o mês tem 4 semanas e faz toda a diferença saber se ela está no início daquele mês ou no final. Por isso que a gente não usa mês. Eu vou mostrar melhor nessa tabela aqui para vocês. Para quem gostou dessa tabela, ela está lá no meu Instagram, tá? Dá uma olhadinha lá. Ela foi feita uma postagem onde eu coloquei essa tabela relacionando o mês de gravidez às semanas. E aqui eu vou mostrar para vocês como que dizer que a mulher está no 3º mês faz toda a diferença se eu considerar as semanas que ela está. Olha só, o 3º mês ele abrange desde a 9ª semana até a 13ª semana. E isso faz toda a diferença no pré-natal, na condução do pré-natal daquela mulher. Por quê? Uma mulher que está na 9ª semana, ela teoricamente não precisa fazer, ela não tem indicação de fazer o morfológico. E é diferente de uma mulher que está na 11ª ou na 12ª semana, que ela já tem indicação de fazer o morfológico de 1º trimestre. Então você percebe como que é inconsistente eu utilizar o mês, porque eu posso ter duas mulheres no 3º mês, sendo que uma não tem indicação de fazer o morfológico e a outra já teria que ter feito o morfológico, que é, por exemplo, na 13ª semana de gravidez. E é por isso que eu não posso utilizar os meses, porque eu tenho uma incongruência, eu tenho uma inconsistência de dados que vão prejudicar na condução do pré-natal daquela mulher, tá?
Eu espero ter, com essa tabela, mostrado para vocês a importância de se utilizar as semanas e não os meses de gravidez. Qual parâmetro utilizar para calcular a idade gestacional? Então, você deve utilizar a data da última menstruação ou você deve utilizar o ultrassom? Aqui, pessoal, é um ultrassom de um embrião com 7 semanas e 3 dias, tá? Aqui é a medida do comprimento da cabeça, nádegas, que é a medida do comprimento do embrião que a gente utiliza no ultrassom para calcular essa idade gestacional. E eu vou falar para vocês, o principal parâmetro que a gente deve utilizar para calcular a idade gestacional é o ultrassom do primeiro trimestre. Por quê? Porque ele é o parâmetro mais preciso, tá? Principalmente quando realizado entre 7 e 9 semanas. A margem de erro do ultrassom no primeiro trimestre, principalmente nesse período, entre 7 e 9 semanas, é de apenas 5 dias. Olha só, ele é muito certeiro, é muito preciso. Tá? Então sempre que possível, sempre que tiver um ultrassom do primeiro trimestre, a gente utiliza ele como método de escolha no cálculo da sua idade gestacional. E aí, quando que eu posso utilizar a última menstruação como parâmetro para calcular a idade gestacional? Se a idade gestacional calculada pela menstruação ela tiver uma diferença inferior a 5 dias, com relação à idade gestacional calculada pelo ultrassom de primeiro trimestre, tanto faz. Então, quer dizer o quê? Que você pode sim utilizar a data da última menstruação como parâmetro para calcular a sua idade gestacional. Agora, se essa diferença for superior a 5 dias, aí a gente utiliza sim o ultrassom como parâmetro para datar a sua idade gestacional. Então é por isso que a gente sempre usa o ultrassom, porque por via das dúvidas ele sempre vai ter maior precisão no cálculo da idade gestacional. Uma outra dúvida que costuma surgir é quando a mulher realiza vários ultrassons. Ela vai ver que alguns ultrassons dão idades gestacionais diferentes daquela que ela calculou lá atrás no primeiro trimestre. Pessoal, nesse caso, sempre utilize, sempre lembre que você deve utilizar apenas aquela idade gestacional que foi calculada lá no primeiro trimestre. Ela é a mais importante. Por quê? Porque ela é a que tem maior precisão. A gente acabou de ver que no primeiro trimestre o ultrassom tem uma margem de erro de só 5 dias. Então sempre que você tiver esse ultrassom em mãos, essa idade gestacional vai ser a que você vai utilizar até o final da sua gravidez, até a sua data provável de parto, tá? Essas idades gestacionais que dão diferentes nos ultrassons do segundo, do terceiro trimestre, você não deve valorizá-los. Elas aparecem porque o ultrassom, sempre que ele é realizado, ele vai dar, baseado nas medidas do feto, ele vai dar uma idade gestacional diferente. Então, valorize a idade gestacional calculada no primeiro trimestre da sua gravidez. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou deixar aqui uma playlist, tá, pessoal, para vocês, com informações sobre idade gestacional, sobre sexo do bebê, como ele é calculado, como ele é visualizado no ultrassom do primeiro trimestre. Entra lá na playlist que você vai ter acesso a outros vídeos interessantes sobre a gravidez. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua presença comigo até o final do vídeo. Agradeço demais a sua presença aqui. Muito obrigado e até os próximos vídeos.